Ok, pessoal, então vamos voltar aqui para a nossa aula de número 5, onde nós ainda estamos estudando os primórdios da teoria da empresa, não é? Estamos fazendo a distinção aí entre o que é empresa, o que é empresário, o que é estabelecimento empresarial. Nesta aula, especificamente, a aula de número 5, nós estamos falando sobre a capacidade de empresariar. Então, nós estamos falando aí como que o empresário se torna empresário, pessoas que são excluídas ou impedidas diante da atividade empresarial. E quando nós falamos aqui agora do incapaz, né? Aí retomando, durante os momentos aí, às vezes a gente se perde, quero recordar com vocês. No Brasil, quando nós falamos da teoria das incapacidades no Código Civil, se vocês pegarem aí no Planalto, no site do Planalto, na internet, a teoria das incapacidades ela está prevista no Código Civil, especificamente artigo 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º fala dos absolutamente incapazes. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Bom, e quem seriam os relativamente incapazes? Está aí no artigo 4º, né? Nós temos aí os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais, os toxicômanos e assim sucessivamente. Continuando então, se nós tivermos uma capacidade, se essa capacidade for superveniente, ou seja, essa capacidade surgir após o empresário se tornar empresário e começar a trabalhar, o que acontece? Então nós estamos aqui em mais um estudo de caso, onde a gente trabalha teoria, trabalha análise, trabalha prática. Suponha-se o seguinte então, João é o nosso personagem, ele tem um posto de gasolina e ele é empresário individual. Ali na primeira parte da aula eu falei para vocês, o empresário individual, a responsabilidade do empresário individual, ela é uma responsabilidade ilimitada. O que eu quero dizer com uma responsabilidade ilimitada? O Código Civil deixa claro que o empresário individual, ele pode ter bens pessoais e ele pode ter bens que nós podemos falar empresariais, aqueles que estão ligados diretamente à atividade empresarial. Quando nós temos um empresário individual, ele tem uma responsabilidade limitada. Então, diante das dívidas, vão responder tanto a parte do seu patrimônio pessoal quanto a parte do seu patrimônio empresarial. No entanto, nós vimos que existe um benefício de ordem. Primeiro, deve ser atacado os bens da empresa, os bens patrimoniais da empresa, e depois devem ser atacados os bens pessoais. Então tá aí. Como já visto, as dívidas, elas recaem sobre as dívidas particulares de João, caso os bens destinados à atividade econômica não forem suficientes. Contudo, João da Silva tem um filho, é o Felipe, e esse filho de João ele tem 13 anos. Bom, se ele tem 13 anos, nós já sabemos que ele é o quê? Um menor absolutamente incapaz. Então ele não pode exercer os atos da vida civil senão representado por um representante legal. Bom, sendo ele absolutamente incapaz, nós vamos ver aqui que ele recebeu por herança de seu avô uma fazenda. Atualmente, Felipe tem 15 anos e resolve continuar o posto do pai que faleceu. Quando João faleceu, Felipe pede autorização judicial, porque lembra, o relativamente incapaz, ele pode continuar a atividade empresarial. Só que para ele continuar a atividade empresarial, ele precisa de uma autorização judicial, um alvará judicial, para dar continuidade ao posto. O juiz autoriza. Felipe compra veículos e imóveis. Com o passar do tempo, por má administração, então veja bem, é má administração de Felipe, então a culpa é exclusiva dele. As dívidas aparecem. As dívidas podem recair sobre os bens destinados à atividade econômica do posto. Contudo, supondo-se que os bens do posto não sejam suficientes para saldar as dívidas, elas podem recair sobre os bens particulares de Felipe? É a pergunta que nós estamos pensando aqui no nosso estudo de caso. Resposta: pode recair sobre os veículos e imóveis adquiridos quando Felipe já era empresário individual. Então aqui nós temos um recorte. A partir do momento que o Felipe se torna empresário, seus bens relacionados àquela atividade e bens particulares, eles devem responder pela sua má administração, ok? Porque a responsabilidade é ilimitada, tá aqui, ó, responsabilidade ilimitada.
Entretanto, não pode recair sobre a fazenda. Então, veja bem, não pode recair sobre a fazenda. Por que não pode recair sobre a fazenda? Já que Felipe recebeu antes. Bom, vamos ver aqui os fundamentos legais, não é? Porque isso aí tem que estar baseado em lei. Então, o que nós temos? O artigo 974, parágrafo 2º do Código Civil, que diz: não ficam, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão, então ele é herdeiro, ou da interdição, ele já era um empresário de sucesso e a incapacidade foi superveniente, ocorreu depois. Desde que, olha aqui, olha, desde que estranhos ao acervo daquela, ou seja, desde que estranhos diferentes dos bens ligados à atividade empresarial, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Então, lembrem disso, hein? Esses fatos aqui, que é a separação entre o patrimônio anterior e o patrimônio posterior, ele deve estar previsto no alvará judicial. Então, eu pus a observação. A regra acima tem o objetivo de proteger o incapaz por meio da proteção do seu patrimônio. Então, nós temos aqui uma separação. De um lado, o patrimônio anterior, pessoal dele, e depois o patrimônio posterior ligado à atividade empresarial. Outra observação que deve constar do alvará os bens que o incapaz possuía antes, porque aqui eu vejo a distinção. Se ele possuía antes e o que ele possuía depois, para a gente fazer essa diferença, ok? O alvará deverá ser levado a registro na junta comercial, lembrem comigo. Isso está de acordo com o artigo 979. Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, o que diz o artigo 979? Além de no registro civil, então eu tenho que ir no cartório de registro civil e registrar, serão arquivados, cuidado com as palavrinhas-chave, porque elas aparecem nas questões de prova, viu gente? Arquivados e averbados no registro público, olha a diferença. Registro público, R de registro, P de público, de empresas mercantis. Os pactos, que são declarações de vontade, acordos, e aqui ó, as declarações antinupciais do empresário. O título de doação, quando ele doa alguma coisa, de herança, quando ele recebe uma universalidade de bens, de legado, quando ele recebe alguma coisa específica, então, dentro de uma ideia de herança, ele recebe um bem específico, e de bens clausulados. O que são bens clausulados? São aqueles bens que eles têm cláusula determinada. E aqui nós estamos falando de incomunicabilidade, quer dizer, aquele bem não vai se relacionar a nada, e de inalienabilidade, quer dizer, aquele bem não pode ser alienado, não pode ser vendido. Observação aqui muito importante: cessada a incapacidade, cessa também a referida proteção. Ou seja, as dívidas poderão recair sobre os bens recebidos antes da sucessão e depois da sucessão. Bom, vamos trabalhar um pouquinho aqui a teoria do empresário ainda, só que agora nós vamos falar do empresário casado. Também é uma particularidade muito importante dentro do direito empresarial. Aqui nós temos um estudo de caso também, para a gente trabalhar a teoria, análise e prática. Suponha-se, João é casado com Camila. Então nós temos dois personagens aqui no nosso casinho e na nossa história. João, casado com Camila. João, ele tem uma loja de suplementos que está bem financeiramente. João adquire um determinado imóvel 1, que é destinado à residência do casal. Veja bem, o imóvel 1 ele tem relação com o quê? Residência do casal. Como o trabalho de João está em alta, ele consegue adquirir mais um imóvel, imóvel 2, que passa a ser a sede da loja de suplementos. Então veja a diferença. O primeiro imóvel constitui patrimônio pessoal. O segundo imóvel constitui patrimônio empresarial. Vem uma crise e João começa a ter muitas dívidas. Com isso, ele precisa vender um dos imóveis. Caso ele opte pela venda do imóvel 1, que é o imóvel 1, gente, é o imóvel da residência do casal. Observem bem, de acordo com a lei civil, para o João vender o imóvel do casal, ele precisará de autorização do seu cônjuge, da Camila, tá certo? Exceto, essa é a regra, qual que é a exceção? Se eles forem casados no regime
da separação absoluta de bens. Então, quando eles casaram, eles convencionaram o regime da separação absoluta de bens, né? Cada um tem o seu próprio patrimônio. Bom, agora dá uma olhada aqui, então, eu pus o artigo do Código Civil que é ressalvado, toda vez que tiver de roxo aqui, é uma exceção. Ressalvado o quê? O que está disposto no artigo 1648, se vocês quiserem dar uma olhada, como eu disse para vocês, falando, né, tratando especificamente dos regimes patrimoniais dentro do casamento. Nenhum dos cônjuges pode, essa é a regra, e nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta de bem, alienar. Esse aqui é o nosso verbo mais importante. O que significa alienar, gente? É vender. A alienação é a transferência, a venda de um determinado bem. Gravar. O que significa gravar? Marcar. Gravar de ônus real os bens imóveis. Cuidado com a pegadinha. Bens móveis, tudo bem. Mas aqui nós estamos falando de bens imóveis. E outra coisa, o que é ônus real? Quando nós falamos em ônus real, nós estamos falando aqui em hipoteca, nós estamos falando aqui em anticrese. São essas que indicam que aquele bem ele está sendo gravado, demarcado. Certinho, pessoal? Bom, então vamos aí. Porém, se ele preferir vender o imóvel 2, que aí vocês vão lembrar comigo ali o que é o imóvel 2, gente. O imóvel 2 é a sede da atividade empresarial. Ele não precisará de nenhuma autorização do seu cônjuge. Por quê? Porque nós estamos aqui falando do artigo 978 do Código Civil. Preste bem atenção. O que diz? Olha aqui. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, e cuidado com o vocabulário. A outorga conjugal é um gênero. Desse gênero nós temos duas espécies, que é a vênia uxória, que é quando a mulher permite, e a vênia marital, que é quando o homem permite. Qualquer que seja, presta atenção, lembra que ali atrás nós tínhamos uma exceção, que era o regime da separação absoluta de bens. Aqui não. Aqui não precisa de exceção. Aqui diz qualquer que seja o regime de bens. Alienar. O que eu falei para vocês que significa o verbo alienar? Alienar é vender. Os imóveis. Olha a pegadinha aqui. Estamos falando de bens imóveis. Bens móveis, não. Ele tem liberdade para vender a hora que ele quiser. Integrem o patrimônio da empresa. Presta atenção, não está falando do patrimônio pessoal. E aqui quando eu falei de gravá-los de ônus real, que aí eu falei para vocês, é hipotecar. Vamos fazer a hipoteca do imóvel? Posso. E só que aí tem toda a liberdade. Então fica de olho, pessoal. Eu tenho os bens pessoais, mais os bens da atividade empresária. Isso é o patrimônio uno, né? O patrimônio total daquele empresário, ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido bem essa aula de número 5. Nós temos alguns conceitos relevantes aqui que a gente pôde aproveitar a nossa noção anterior. Espero que vocês estudem bastante, leiam a apostila. Vamos fazer o nosso primeiro fichamento que a gente já está desenvolvendo aí. Vamos continuar desenvolvendo junto. Até a próxima. Fiquem com Deus.